presidente Lula admitiu a possibilidade de indicar o advogado Cristiano Zanin Martins, que cuidou de seus processos criminais, ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Band News, o petista disse que se Zanin fosse seu escolhido, todos iriam compreender, pois ele cresceu de uma forma extraordinária e é seu amigo e companheiro. O presidente também revelou que poderá escolher um terceiro ministro caso algum integrante da corte antecipe a aposentadoria. Lula disse ainda que, mesmo se indicar 3 ministros, ele não teria influência sobre as decisões do STF. O petista revelou ainda que não seguirá a lista tríplice na escolha do novo Procurador-Geral da República. Roberto Mota, começa com você, Mota, e a sua análise aí sobre essas previsões feitas pelo presidente Lula. É possível que tenhamos Cristiano Zanin, o advogado dele, no Supremo Tribunal Federal, e quanto à Procuradoria-Geral da República, o presidente não garante que vai cumprir ou seguir o protocolo da lista tríplice. Boa noite, Mota. A gente não está ouvindo Mota. Será que está fechado aí, Mota? Vamos tentar de novo? Desculpe, perdão, estava fechado. Está perdoadíssimo. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Eu vou comentar essa notícia contando uma pequena história que é relatada pelo embaixador José Osvaldo de Meira Pena no seu livro A Ideologia do Século XX. O embaixador Meira Pena entrou para o Itamaraty por concurso público, né? Passado algum tempo, ele teve direito a uma promoção por antiguidade. Foi convidado para uma cerimônia com o presidente. O presidente, na época, era Getúlio Vargas. Então, no dia combinado, foi lá o embaixador Meira Pena e vários dos seus colegas, que também iam ser promovidos. Só que alguns desses colegas, o embaixador sabia, não tinham feito concurso. Na época, era possível entrar no Itamaraty pela janela, por alguma conexão, por relacionamento, por parentesco. E aí, o embaixador Meira Pena conta que ficaram os embaixadores lá, os membros do corpo diplomático, todos enfileirados, esperando o cumprimento de Getúlio Vargas. E Getúlio vinha de um por um, se aproximava da pessoa, perguntava o nome, aí a pessoa dizia, né, meu nome é fulano de tal, e aí o Getúlio parava e ficava se lembrando, você é o filho do ministro fulano, né? Você é o sobrinho do juiz daquela cidade. O Getúlio sempre se lembrava do nome de algum parente importante de cada um daqueles que estavam sendo promovidos. Aí o Meira Pena diz que chegou a vez dele. O Getúlio chegou perto dele, estendeu a mão e perguntou qual é o seu nome. E o Meira Pena disse, José Osvaldo de Meira Pena. E aí deu um branco no Getúlio. Getúlio parou e ficou repetindo Meira Pena, tentando se lembrar de alguma pessoa importante com aquele nome, né? A razão pela qual o Meira Pena estava ali. E o Getúlio não conseguiu se lembrar. Então deu um sorriso amarelo, apertou a mão do Meira Pena e foi embora. A razão pela qual o Getúlio não conseguiu se lembrar de ninguém é porque não havia ninguém. O Meira Pena havia feito concurso público. O pai dele era um homem comum. E aí o Meira Pena diz, naquele dia eu compreendi de onde vinha o poder de Getúlio Vargas. Não vinha de uma habilidade política, de um carisma ou de algum dom excepcional. O poder de Getúlio Vargas vinha da decisão que ele tomou de governar o país para o benefício de algumas poucas centenas de famílias. Você, Vinícius Poit, sua análise, Poit, sobre essas declarações todas do presidente nessa entrevista. Boa noite, Poit. Boa noite, Brown, Mota, boa noite, Zé, aí direto de Brasília, Pavinato e super audiência aí da PAN. Gente, eu aprendi um negócio aí no mercado de trabalho, em empresa, né? Primeiro emprego que eu tive aqui pertinho da Jovem Pan, inclusive no Citibank, que chama um termo que chama Chinese Wall, né? Muralha da China. O que quer dizer isso? Chinese Wall é para você separar duas áreas de uma empresa que podem ter algum conflito de interesse, né? Imagina, olha que situação hipotética.
O advogado que te defende de um crime, te livra da prisão, é o cara que tá sempre com você ali, né? Você vai botar ele no Supremo Tribunal Federal depois, para ser ele que vai olhar se você tá fazendo tudo certo na presidência? Não pode ter algum conflito de interesse nisso? Só um exemplo, né? Isso é o Chinese Wall. Não pode. Alguém tem que dizer, aí não pode. É tipo você contratar alguém da família para trabalhar na área pública, né? O nepotismo, por exemplo, tem conflito de interesse também. Então, acredito que a minha opinião já fica logo evidente, né? O presidente Lula disse que ele nunca pediu nem favor para nenhum ministro, né? Assim como nunca antes na história desse país teve alguém tão honesto como ele. Aí eu deixo aqui, inclusive, para você, ouvinte, telespectador da Jovem Pan, dizer, né? Já que tem a enquete da Pan também, você acha que tem conflito de interesse botar o Zanin lá ou não? Eu acho que tem um baita conflito. Então a gente tem que explicar pro Lula esse conceito aí que serve no mercado de trabalho e serve na política. Thiago Pavinato, queremos te ouvir, Pavê. Boa noite, meus queridos amigos. Eu vou começar com a questão do Mota do concurso. De fato, o concurso é uma das maneiras mais democráticas de você levar para cargos importantes as pessoas mais qualificadas. Acontece que o concurso público hoje no Brasil, ele se vulgarizou. Como os concursados se tornam príncipes do Estado, especialmente por conta da estabilidade e da falta de penas para um concursado que cometa atos ilícitos, o concurso ele virou uma verdadeira amarração de égua de vagabundo no Estado brasileiro. Hoje nós temos a figura vergonhosa no Brasil do chamado concurseiro, que é o sujeito que faz direito, não tem vocação para porcaria nenhuma e fica pulando de concurso em concurso. Então é uma pessoa que não se interessa pela vida do povo e vai tentando concurso para ficar, faça chuva ou faça sol, pandemia sem pandemia, crise sem crise, receber os seus salários, seus benefícios todo santo mês. Né? A minha mãe fica louca quando eu falo isso, porque a minha mãe, eu sou de uma família humilde do interior, ela sempre falou, filho, faça um concurso. Eu nunca quis fazer concurso. Eu sempre falava para minha mãe, eu quero ficar rico. E eu não ia ficar rico virando juiz, a não ser que eu fosse corrupto, vendesse sentença. Agora, aqui em São Paulo, qual é o mercado que mais rende financeiramente? É a advocacia. Então eu fui ser advogado. Por isso e por outro motivo. Pelo motivo de que o juiz deve ser circunspecto. E eu nunca conseguiria ser circunspecto. Eu gosto de falar, como todo mundo vê. E eu deixei o direito para entrar para o audiovisual porque o meu negócio mesmo é falar. Então, para você ser um juiz, ter os benefícios de ser um juiz, ser inamovível, ter o seu rendimento, faça chuva, faça sol, você tem que ter vocação. Não é ser concurseiro. Você tem que se interessar pela vida da pessoa comum. Você tem que ter afeto com o problema que lhe é trazido. Você tem que pensar com sobriedade, com imparcialidade, sem humores. É o que a gente está vendo no Brasil hoje. De um lado a gente tem o caso Bretas e do outro o novo juiz da Lava Jato que doou R$13 e a sigla dele era LU 22, que agora foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então você precisa ter vocação para ser juiz e não é o que acontece hoje em dia. E durante a faculdade de Direito no Lago São Francisco eu tive a honra e a felicidade de ter aulas com os maiores juristas desse país antes que eles se aposentassem com a compulsória, que na época eram 70 anos, como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é de longe o maior constitucionalista vivo do Brasil há pelo menos 50 anos, que foi uma das grandes peças de sucesso jurídico dentro do regime militar brasileiro. Por quê? Porque era um gênio, nunca foi concursado, era um gênio. Então a questão do notável saber jurídico para ser um ministro é algo que tem que ser levado a sério. Dá para ter critérios objetivos? Dá. A pessoa ela tem que ser bem formada, pós-graduada, ela tem que ter títulos acadêmicos, ela tem que ter publicação de artigos e livros que contribuam para a ciência jurídica do país. Isso é fácil de verificar. Isso está no currículo que se chama Plataforma Lattes,
que vem de um órgão do governo federal chamado CNPq. O Cristiano Zanin, por exemplo, na minha concepção pessoal, é um dos melhores, se não o melhor advogado do país. Mas ele não cumpre os requisitos de titulação acadêmica e publicações relevantes para a ciência jurídica no país. Aliás, o único hoje em dia que tem esses requisitos no STF é o ministro Gilmar Mendes. De resto, ninguém tem. Então já vem de longe a tradição de se jogar fora o requisito único que a Constituição pede ao ministro do STF, que é o notável saber jurídico, que quando eu entrei na faculdade de Direito, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha sessão ao vivo da TV Justiça, nós conhecíamos os ministros de nome e para nós que tivemos a alegria de estudar no Largo São Francisco, aquela época em que nós respeitávamos e reverenciávamos os professores, independentemente se nós concordávamos ou não com as suas posições ideológicas, não como hoje, que se faz aquela palhaçada como se faz com a professora Janaína Pascoal. Nós reverenciávamos porque eram, de fato, notáveis juristas. Lembro-me do professor Miguel Reale, pai. Lembro-me do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que ainda é vivo, que foi o mais jovem professor catedrático da Faculdade de Direito e ainda vivo. Lembro-me do professor Celso Lafra, com quem tenho a alegria ainda de debater algumas coisas. Lembro-me da professora Ada Pellegrini Grinova, que teria sido a primeira mulher a entrar para o STF, não fosse o fato dela ser italiana nata e não brasileira nata. Então, esta questão do notável saber jurídico já afastaria todos aqueles que Lula tem em mente para assumir esse posto. Repetindo, Cristiano Zanin é um dos melhores, se não o melhor advogado do país. Mas, quando eu sou advogado daquele que pode me indicar, só isso afasta a isenção de uma indicação. É lógico. Mas acredito eu que o notável saber jurídico, que esse comando da Constituição, já que nós estamos vivendo uma coqueluche, especialmente da imprensa consorciada, que louva tanto a Constituição, a democracia, a Constituição tem que ser respeitada, vamos respeitar a Constituição. Vamos fazer valer o notável saber jurídico. E notável saber jurídico sempre foi titulação acadêmica e contribuição à ciência jurídica. E esses dois requisitos, nenhum daqueles que são aventados cumpre. Você, para fecharmos, José Maria Trindade, que achou, José, de todas essas pistas que deu o presidente nessa entrevista ontem, falando sobre o que ele deve fazer nas indicações ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Salve, Zé. Eu acho um pouco diferente, viu? Salve, meu caro Vitor. Muito boa noite. Boa noite, Ponte. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, sabe que quando você vê na internet um produto, pede o produto e quando chega o produto não é exatamente aquele que você viu da fotografia, não é daquele jeito? É a Suprema Corte no Brasil. A cópia foi da Suprema Corte norte-americana, né? Mas houve aqui esta adaptação. Muitos querem tirar do presidente da República o poder de indicar ministro para o Supremo. Existem várias emendas lá, eu sei de pelo menos 6 emendas, que querem que se faça um grupo de juristas para definir ou uma carreira do Tribunal de Justiça. Eu acho errado, porque isso forma uma política interna corporativista que vai dominar todos os órgãos públicos, assim como foi desta lista tríplice que o presidente Jair Bolsonaro teve a coragem de dizer, não serve, eu vou indicar quem eu achar que deve ser o Procurador-Geral da República. A lista tríplice dominou o Ministério Público Federal. E se houver outra maneira de indicar o Procurador-Geral e ministro do Supremo, vai ter uma politicagem muito mais feroz do que a política propriamente dita. Aí, não precisa ser advogado para ser ministro do Supremo. Basta ter reputação ilibada e o tal notável saber jurídico, né? E esse notável saber jurídico é subjetivo demais. Ninguém sabe que diabo é esse notável saber jurídico. Por exemplo, qualquer um de nós aqui tem notável saber jurídico, porque a gente discute aqui leis como se estivesse falando do último filme que assisti no final de semana. Olha, Pavinato, eu defendo esta indicação
do presidente da República, qualquer que seja ele, porque ele traz o lufo, ele traz a força das urnas, ele traz a força da sociedade. Mas é que eu cobro de uma maneira muito forte do Senado Federal. O Senado teria que fazer uma sabatina real, dura, e rejeitar em caso de não passar na sabatina. E aí o que acontece? Quando é indicado, o ministro indicado cai para dentro do Senado, tem reuniões a portas fechadas com cada um dos 81 senadores. Senhores, ninguém nunca soube o que ele promete para cada um dos senadores que vão votar, mas que promete, promete. E qual é o senador que não quer ter um representante no Supremo Tribunal Federal? Aí acaba que ele é representante de todos e ele não é representante de nenhum. Pavinato, isso que você falou é muito importante da história do advogado. Eu conversava recentemente com o ministro do Supremo, vou falar o nome, que não é mais ministro, Marco Aurélio Melo, e um advogado famoso aqui em Brasília, e falávamos exatamente da postura de um ministro, de um juiz, e aí o advogado, que é um advogado respeitado, me disse o seguinte, não é o Cacai não, me disse o seguinte: olha, eu nunca seria ministro do Supremo, eu nunca seria juiz, porque eu sou advogado. Aí, olhando para o Marco Aurélio, que teve toda a vida dele foi na toga de juiz. A postura é diferente, a concepção é diferente, o olhar é diferente do advogado, do juiz. Então, os senadores é que deveriam olhar isso. Partindo para o Zanini. Zanini é um advogado reconhecidamente, ele teve um feito, ele teve uma vitória que a partir de agora o coloca no patamar da história da justiça brasileira, quer queira ou quer não, né? Era um paciente, um cliente que era caso perdido, o Lula, e chegaram a contratar Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo e tal, mas o Zanini ali, né? Enfim, mas daí a ser ministro do Supremo Tribunal Federal são outros 500 e que os senadores deveriam olhar. E de mais a mais, Lula está fragilizado demais para impor um ministro do Supremo como ele impôs o Toffoli, por exemplo, que era advogado do PT, que era assessor eu conheci o Toffoli, assessor do PT na Câmara dos Deputados, assessor de plenário lá do PT. Naquela época ele poderia. Agora eu acho que os senadores devem vestir os seus mandatos, já que eles não usam togas, vistam seus mandatos e façam a sabatina, qualquer que seja o nome indicado pelo presidente Lula. Se não cumprir o que eles consideram que é esse tal notável saber jurídico, né, e reputação ilibada, simplesmente eles derrotem. A votação é secreta, gente, para proteger o senador. O senador pode rejeitar e aí estaria dando a lição, indica outro. Mas não, o Lula, por saber disso, ele vai negociar primeiro com os senadores para depois indicar o Zanin ou qualquer outro que o presidente da República queira que esteja no Supremo. Mas uma lição: ministro indicado para o Supremo não significa escravo pelo resto da vida e nem deve ser. Me disse uma vez o ministro que na primeira semana o ministro chega muito ciente de que foi indicado, cheio de lealdade, e que na semana que vem, diante da nova realidade da toga e da impossibilidade de afastamento, impossibilidade de remoção, ele se torna ministro do Supremo. E é assim que eu espero que qualquer que sejam os próximos indicados para o Supremo vistam a toga. Fala, Mota. Eu acho que há duas considerações que a gente pode fazer. Primeiro é que essa questão desafia simplificação, né? Como o Zé Maria mesmo acabou de lembrar, o modelo brasileiro foi importado dos Estados Unidos. Mas se a gente olhar o que acontece lá nos Estados Unidos, acontecem controvérsias tão grandes ou muito maiores do que essa, né? A gente acabou de ver, por exemplo, a reversão daquela decisão de 1973, que tinha declarado que o aborto era um direito constitucional da mulher americana. A própria Suprema Corte desfez uma decisão que ela tinha tomado em 1973. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na Suprema Corte americana. Lá também se nomeiam juízes com clara inclinação política, tá? Há vários episódios famosos na história americana e muitos deles tão controversos quanto esse que a gente está discutindo aqui. Então, essa é dos aspectos complicados da democracia, meus amigos.
Democracia não vem de graça, né? Esses freios e contrapesos, às vezes, pesam demais ou freiam de menos. Isso é do jogo. E essa observação que o Pavinato fez sobre saber jurídico, né? Eu me lembro, eu estava lendo outro dia lendo um livro sobre a história do governo Roosevelt nos Estados Unidos. Né? O Roosevelt foi o presidente dos Estados Unidos que mais indicou juízes para a Suprema Corte, porque Roosevelt, ele teve 4 mandatos, né? Uma coisa que nunca aconteceu antes dele, nem vai acontecer depois, porque aprovaram uma emenda que limita os presidentes americanos a 2 mandatos. Mas Roosevelt ficou 16 anos no poder e ele indicou 9 juízes para a Suprema Corte. Quando Roosevelt entrou no poder, em 1933, a Suprema Corte era conservadora. Quando ele saiu, a Suprema Corte era totalmente progressista. E um dos casos que aconteceu, Pavinato, foi de um senador que foi indicado por Roosevelt, chamado Hugo Black, né? Não era juiz, era advogado, mas a experiência dele era fundamentalmente política. E quando chegou na Suprema Corte, o Hugo Black surpreendeu. Na primeira opinião dele, se eu não me engano, já foi, ele divergiu da decisão e deu lá uma opinião que entrou para a jurisprudência jurídica dos Estados Unidos. E foi melhorando e foi se tornando um dos juízes mais respeitados. Então, o assunto é complicado. Agora, eu preciso dizer que, e aí eu vou falar com muito cuidado e não vou falar tudo que eu gostaria, mas nas circunstâncias especiais que nós estamos discutindo aqui, considerando o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, eu acho que é preciso um cuidado extremo nesse tipo de indicação, porque o país está tensionado ao extremo, né? Ninguém aguenta mais essas surpresas institucionais que a gente está tendo.